Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica. Minha alegria de você estar aí conosco novamente, você que tem nos acompanhado, prestigiado esse trabalho, tem compartilhado. Deus abençoe a sua vida. Vamos hoje finalizar o capítulo 1 do Evangelho segundo São João, a parte 8, episódio número 85 da nossa segunda temporada. Não sai daí, fica até o finalzinho que hoje nós vamos continuar falando de Natanael mais um pouquinho. Então em João, no capítulo 1, do versículo 45 ao 51, nós vemos que Natanael foi chamado de um israelita de fato. Esse título foi parcialmente dado a Jacó e foi assumido por seus descendentes. Natanael, ele era um verdadeiro descendente de Jacó e até mesmo superior a seus ilustres ancestrais espirituais, um verdadeiro israelita. Seu personagem foi distinguido por seu caráter em relação a Jesus. Muitos dos mais belos personagens são comparativamente como Natanael, mais sentido do que visto e ouvido, caracterizado pela utilidade silenciosa, beleza moral, transparência e luz do sol da alma. A fé ela é recompensada aqui e depois. Sua recompensa é ver grandes coisas e coisas cada vez maiores. É a visão do espiritual e do divino, e suas visões são cada vez mais grandiosas. Creia em Cristo e o céu será aberto. E uma vez aberto, os privilégios são grandes e as perspectivas gloriosas e ilimitadas. Um israelita de fé. Alguns são israelitas apenas na aparência. Um israelita de fato é como Israel. Israel é o homem de dois nomes, Jacó para começar, Israel depois. Devemos olhar para ele em todas as cenas de sua vida. Jacó em Betel deve ser especialmente considerado, também aquela luta posterior até o raiar do dia. Naquela ocasião, Jacó estava resolvido. Foi assim que Israel ganhou seu nome, conquistou seu privilégio e se tornou um exemplo para nós. Na verdade, um israelita é aquele que luta com o doador de bênçãos espirituais, aquele que conheceu longas agonias do coração, alguém que tem labutado com forte choro e lágrimas. Todos nós devemos ter nosso tempo sob a figueira. Procure uma época em que as realidades subjacentes da vida nos encontrem cara a cara. Até que você tenha passado por um período desses, você não terá a chave para as mais profundas e preciosas declarações das Escrituras. Quando estamos sob a figueira, Jesus sabe sobre isso. Ele vê a plenitude da vida interior, exatamente como ela é. Não apenas que Natanael foi visto, mas visto pelos olhos de Jesus. O que tornou a descoberta tão importante foi essa frase, eu te vi. Coloque toda a plenitude de significado que puder nesse eu, que fala de Jesus aqui, né? Venha e veja. Esse foi o conselho apropriado para Filipe dar a Natanael. E para todo amigo verdadeiro para dar ao homem cuja mente está possuída de incredulidade ou preconceito em relação a Cristo e suas reivindicações. Venha e veja o que é Cristo. Existem muitas pessoas que são indiferentes ao Salvador, apenas porque não o conhecem, porque ele é para elas apenas um nome. Estude o registro de seu ministério terreno e descobrirá que seu caráter e vida
possuem um interesse incomparável. Poucos realmente leram e estudaram os 4 evangelhos sem se sentirem postos em contato com um ser totalmente incomparável na história humana, por qualidades de natureza espiritual, por profundidade de ensino moral, por uma benevolência abnegada. Reflita sobre o caráter, as reivindicações, a obra reconhecida de Cristo. E você se convencerá de sua natureza e autoridade divinas. Os homens que o julgam por ouvir dizer ou por seus próprios preconceitos podem pensar em Jesus como um homem comum, mas este não é o caso daqueles que veem e veem com os olhos. Que legal, né? Venha ver o que Cristo fez. Este teste muito razoável pode ser aplicado em casos individuais. O que Cristo fez para Saulo de Tarso, por exemplo, você lembra? Não transformou de um formalista zeloso em um homem cujo nome se tornou sinônimo de espiritualidade, de amplitude e de doutrina, de grandeza, de ideias, de projeto e de esperança em relação a esta humanidade resgatada? Ele não considerou Agostinho um jovem obstinado em busca de prazeres que quase partiu o coração de uma mãe piedosa? E ele não o transformou em um penitente, um santo, um poderoso teólogo, um poder sagrado no reino do pensamento humano? O que Cristo fez por Lutero? Ele o visitou quando estava deprimido e sem esperança por causa da consciência do pecado, falou-lhe a palavra de paz, chamou, fortaleceu para se tornar o reformador da metade da cristandade, o fundador de uma época de luz e liberdade para a humanidade. Mas não é apenas sobre os grandes e famosos que o divino Jesus exerce seu poder. Lá entre os mais pobres, os mais mesquinhos, os mais fracos, ou melhor, os mais vis, ele provou ser o amigo dos pecadores e o irmão do homem. A história da cristandade, do cristianismo, está escrita em um livro vasto e aberto. Um livro que os inteligentes e aqueles capazes de fazer um amplo levantamento dos assuntos humanos têm liberdade de ler. Os historiadores traçaram a influência do cristianismo na sociedade, no código de moral, na escravidão, na guerra, na posição da mulher na sociedade, na educação dos jovens, no tratamento dos pobres, doentes, aflitos. Cristo foi o principal benfeitor da raça humana. Fez mais do que qualquer outro para melhorar as condições e iluminar as perspectivas da humanidade. Venha e veja o que Cristo pode fazer por você. Não se trata de especulação, mas de interesse e momento prático. É bom formar uma estimativa justa do caráter, da missão, da obra do Filho de Deus, mas é melhor aproveitar o benefício que ele oferece a todo cristão ouvinte de seu evangelho. Veja se ele pode lhe dar paz de consciência, assegurando-lhe o perdão dos pecados e aceitação com Deus contra quem você pecou. Isso ele professa fazer, essa multidão irá assegurar a você que ele fez por eles. Se esta é uma necessidade urgente para você, não será razoável submeter Cristo à prova de experiência para a qual ele o convida? Veja se ele pode fornecer a você a lei mais elevada e o motivo mais sagrado para a vida. Todos os padrões humanos são imperfeitos e nenhum princípio humano é suficiente para garantir a obediência. Veja se sua comunhão e amizade podem apoiá-lo e animá-lo em meio às tristezas, tentações e incertezas desta vida terrena. Ele diz: minha graça é suficiente para você. Veja se o Senhor Jesus Cristo pode vencer a morte por você e lhe dar a certeza de uma bendita imortalidade. Além dele,
o futuro é muito sombrio. Tente seu poder de iluminar aquela escuridão com raios de luz celestial. Vamos tirar algumas lições práticas aqui. Primeiro, os defensores do cristianismo farão bem em dirigir aos seus semelhantes o convite que Felipe dirigiu a Natanael. Se nem sempre podem responder às objeções dos homens e satisfazer as dificuldades intelectuais dos homens, podem colocar os homens face a face com o próprio Cristo e deixá-los para a entrevista para produzir seus próprios efeitos. Sejam os homens encorajados a vir, ver e julgar por si mesmos. Segundo, os indecisos ouvintes do Evangelho podem muito bem aceitar o desafio aqui apresentado. Por que eles deveriam se esquivar disso? É uma oportunidade que não deve ser negligenciada. Um convite que ele não deve recusar. Beleza, meu querido, minha querida, companheiros de viagem? Eu te espero no próximo episódio para a gente começar o capítulo 2. Leia o capítulo 1, escute os 8 episódios de explanação, de exposição bíblica e você vai ser bastante edificado, vai aprender bastante com a palavra de Deus e depois volte para nós começarmos a estudar um pouquinho do capítulo 2. Deixo aqui o meu abraço, Deus abençoe a sua vida, tenha um dia, uma semana fantástica na presença do Senhor. Um abraço, até breve, tchau, tchau.